Mais um domingo, como já falamos, dia do Senhor, dia importante da tradição cristã, da nossa vida. E a gente segue aqui com o nosso culto, com o nosso tempo também aqui de exposição da palavra. Hoje a gente vai para o terceiro episódio da nossa segunda temporada aí da série Evangelho em Carne. E seguindo o texto, do capítulo 11 de João, que a gente está abordando aí já tem 2 domingos, Vamos para o terceiro domingo hoje, no capítulo 11, certo? Então, abre aí sua Bíblia, em João 11. A gente vai ler hoje do 37 até o 46. A gente vai fazer a leitura aí do nosso texto base nele. E aí, como a gente sempre fala, deixa sua Bíblia aberta aí, vai acompanhando cada versículo para você ir entendendo melhor, gravando aí na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, certo? João 11, do 37 ao 46. O texto diz: Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração aqui. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu poder, pela tua majestade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor toca os nossos corações profundamente, Pai, com a tua mensagem, Pai. E que não há nada aqui nessa reunião, não há nada nesse dia que nós possamos ter de mais precioso do que a tua própria palavra, Pai, que nos une aqui nesse lugar, que nos chama eficazmente para estar aqui nesse lugar hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Pai. Muito obrigado. Que ela penetre no nosso coração e transforme, Pai. No nome de Jesus. Quase que não sai, vocês viram? Amém. Papai, tem que terminar a oração falando amém. Eu mudei o assunto aqui sem ter falado amém. Amém, gente. Então, o nosso sermão de hoje tem como tema a vida do lado de fora, certo? A gente vai fazer uma analogia aqui sobre a vida e a morte e tudo que basicamente está escondido nos túmulos, da nossa vida e que nos impede de contemplar a grandeza de Deus. Tem muita coisa escondida, e a gente vai fazer isso, claro, a partir do texto que a gente acabou de ler e não a partir das nossas próprias ideias, Então, o texto que a gente refletiu na semana passada encerrou com um momento bem especial. Jesus, quando ele viu a dor lá de Maria, irmã de Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. Então, um momento bastante profundo, que traz algo especial na trajetória de Jesus e também na trajetória de Maria e daquela família, daquelas pessoas que estavam ali. E aí eu tirei um tempo
para se aprofundar naquela ação de Jesus, né? O que significou aquele choro de Jesus ali, que não foi simplesmente um choro de quem perdeu um amigo, né? A gente sabe muito bem que quando a gente pensa na ideia de Jesus e Lázaro, a gente sempre vai lembrar da profundidade da amizade, da relação dos dois. Então, quando a gente vê Jesus chorando, a primeira coisa que a gente tem para pensar é que Jesus está chorando porque perdeu um amigo, porque o seu amigo está ali morto. Ou seja, quando a gente chora por um morto, a gente chora porque não tem esperança mais de vê-lo. É um choro de desespero, né? Então, o choro de Jesus ali não foi simplesmente um choro de quem perdeu um amigo, e também, muito menos, foi um choro de desespero, um choro como quem não pode fazer nada pela situação. Não foi esse o choro. Muito pelo contrário. O choro de Jesus representou um sentimento que a nossa geração, a geração que a gente vive, a geração da internet, né, a geração aí, o nosso povo aí, contemporâneo, não, até conhece, mas conhece bem em teoria, mas se fala muito, mas que é apenas teórico. Qual é esse sentimento que Jesus teve ali? Empatia. Palavra até manjada, né? Que empatia para cá, empatia para lá e tal. E aí a gente está em volta sempre de teorias do que seria empatia. Mas o choro de Jesus aqui representou, já que a gente está tentando traduzir para a nossa geração, e que é uma palavra que as pessoas usam muito nessa geração, é empatia. E os pressupostos de uma atitude empática, né, que é a atitude de Jesus aqui, não se fundamentam em questionamentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem quer estender empatia para alguém não se sustenta em um pressuposto de questionamento. Então, é do tipo... eu tendo a pensar que empatia ela é um serviço compassivo, ela é um serviço de misericórdia, ela é uma atitude de misericórdia. O que a gente viu Jesus fazendo foi uma atitude compassiva, foi uma atitude de misericórdia. Então a empatia, ela é isso, ela é um serviço compassivo e não uma recompensa meritória. Por quê? Porque eu não tenho que pensar se o fulano merece a minha empatia, né? Hoje, por que eu estou dizendo que a nossa geração conhece bem essa palavra, mas só em teoria? Porque se faz toda uma análise antes da ação empática, né? Então, peraí, eu preciso analisar se eu devo ser empático com o David. Deixa eu ver qual que é a posição política dele. Deixa eu ver se a posição política dele me cabe a ser empático com ele. Deixa eu ver quais são as ideias, os pensamentos dele sobre diversas coisas, para eu ver se antes disso eu devo ser empático ou não. Ou seja, a atitude de Jesus é uma atitude verdadeira de empatia, né? É uma atitude verdadeira. Essa atitude aqui, Jesus ele conhece bem. Ele conhece bem. Jesus ele não faz uma série de questionamentos e análises sobre a vida, sobre as opiniões de Maria e daquelas pessoas que estão ali, e depois disso ele estende empatia. Não. Ou seja, a empatia que precisa de poréns, né, que precisa de pressupostos de questionamento, não é empatia. É uma coisa que também a gente conhece bem, que é cultuar o nosso próprio ego. Empatia que precisa disso, que precisa de questionamentos, é culto ao ego. E não é serviço compassivo, que é a característica da empatia. Por isso que eu falei na semana passada que essa atitude de Jesus de chorar ali, dificilmente a gente consegue compreender. Dificilmente. Como assim? Como que a gente não consegue compreender que Jesus está chorando? Por que a gente não consegue
compreender. Isso é muito simples de compreender. Mas é difícil por quê? Porque Jesus, ele chora pelo choro. Ele chora pela tristeza de Maria e pela tristeza dos demais. Ele não chora pelo desespero. Quando você vê Jesus chorando, você até tende a pensar que Jesus está sendo, poxa, Jesus está compartilhando do sentimento. Mas Jesus está compartilhando do sentimento até certo ponto. Porque qual é o sentimento que Jesus está compartilhando quando ele chora? Da dor, da tristeza. Mas também Maria está desesperada. Por quê? Porque ela perdeu o irmão. Jesus não está chorando pelo desespero. Jesus não está chorando porque não tem uma perspectiva do que pode acontecer. De tipo assim, pô, nunca mais vou ver esse cara. Maria talvez está pensando, eu só vou ver meu irmão agora na última ressurreição. Na ressurreição do último dia. Eles podem estar pensando isso. Então Jesus chora pelo choro, pela tristeza, mas não chora pelo desespero, pela falta de esperança. Ele não chora por isso, né? Senão ele estaria negando a sua própria obra. Se Jesus estivesse chorando pelo desespero e pela falta de esperança, que estava sendo compartilhada ali, ele estaria negando a sua obra, o que ele vai fazer a partir dali. E aí quando os judeus viram Jesus chorando, eles associaram o choro de Jesus ao amor a Lázaro. Foi o que eles disseram. Vejam como ele o amava. Então os judeus viram Jesus chorando e falaram assim, cara, Jesus amava muito o Lázaro. Por quê? Porque está chorando. Só que eles não entenderam o porquê que Jesus estava chorando. E aí o texto que a gente leu hoje, no versículo 37, começa dizendo assim, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Então, os judeus que estão ali acompanhando Maria e vendo Jesus chorar, aí agora surge uma indagação ali entre eles, né? Para os judeus, Jesus estava chorando porque amava Lázaro. E porque Lázaro está morto. E não tem o que fazer. Para o judeu, Jesus está chorando por algo que Jesus não está chorando. Então, quando eles observam aquela cena ali, surge uma indagação a respeito da espécie de poder que Jesus tem. E, além da espécie de poder que Jesus tem, como que ele pode usar esse poder? Em que momento que ele pode usar? Né? Que espécie de poder Jesus tem? Curou um cego, ele poderia ter impedido que esse cara morresse. Por que não impediu? Né? Que espécie de poder é esse? Ou então, esse poder é limitado, ele usa em qual momento que ele deve usar e tudo mais. Se ele abriu lá os olhos do cego há um tempo atrás, uma ação sobrenatural, né? Cuspiu, fez tudo aquilo ali, passou no olho e tal. Por que ele não impediu que Lázaro morresse? Né? Será que esse poder não tem, que ele tem, não contempla esse grau de dificuldade? Só pode resolver problemas menores, mas não pode algo... será que a nível de morte, né, que é algo mais profundo, o poder não funciona? Essa era a indagação que surgiu ali entre os judeus. E aí o versículo 38 diz, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então a cena se repete aqui, mas agora de maneira diferente, agora com a outra configuração aqui. O texto diz que Jesus está profundamente comovido. Jesus chorou, Jesus agora está profundamente comovido, ele está indo para a porta do sepulcro e é muito provável que Jesus está chorando. De novo. Ele está profundamente comovido e ele está indo agora para o sepulcro, para a porta ali do sepulcro. Ele está chorando. Jesus está chorando de novo. Só que dessa vez, Jesus ele não está chorando pela dor de Maria. Não está chorando. Não é por isso que ele está chorando. E mais uma vez também, Jesus não está chorando
pelo desespero de uma situação sem redenção. Ele nem está chorando agora pela dor de Maria e nem pelo desespero de ver algo sem nenhum tipo de resolução. Jesus agora está chorando enquanto ele está se posicionando diante da morte, diante do seu inimigo. O choro agora é diferente. O sentimento agora do choro é diferente. Porque ele está se posicionando, ele está indo para a porta do sepulcro. Ele está se posicionando diante da morte, ele está se posicionando diante ali do seu inimigo. Jesus está chorando aqui, contemplando, antes de todos os que estão ali presentes, ele está contemplando antes deles a sua boa obra. Ele já está visualizando a sua boa obra e por isso que ele agora chora. Só que ninguém ainda está vendo. Ninguém está vendo. Mas ele já está diante da vitória. Aleluia, Nébias. Agora ele está diante da vitória. Agora é uma outra configuração do que está acontecendo aqui. Jesus chora, se comove profundamente, porque a sua obra, o seu poder é algo apreciativo. É algo para se contemplar agora. É algo que transmite sentimentos profundos de adoração. De evidências agora da glória de Deus ali diante dele. Então, o que a gente pode pensar? O poder de Deus, né, não é um poder tirano. O poder de Deus é um poder glorioso e contemplativo. É um poder que se pode visualizar em adoração. Não é um poder que é autoritário no sentido ruim, né? Mas é um poder soberano, que é possível contemplar. É o caminho que está acontecendo aqui. Por isso que Jesus está profundamente comovido, porque ele já está visualizando a sua boa obra. Porque o poder de Deus contempla a vida. O poder de Deus se antecede à falta de esperança. Se antecede. O povo ainda não viu. Jesus já está chorando por algo que o povo ainda nem viu. Mas que é a sua boa obra ali sendo realizada. Jesus está se posicionando diante da vitória. Diante da vitória. Porque ele está diante do seu inimigo ali. Ele já está prestigiando a vitória sobre o seu inimigo, que é a morte ali. Diante das circunstâncias que são obstáculos ali para os homens, Jesus já está se posicionando diante da vitória. Então, Lázaro está morto, está dentro de um túmulo, com acesso ali dificultoso, né, que está fechado com uma pedra pesada. Se a gente for parar para pensar, tudo isso aí, está morto, está num túmulo com difícil acesso e ainda está fechado com uma pedra que é pesada. Tudo isso são obstáculos. Tudo isso são obstáculos grandes demais para quem tem uma mente resolutiva. Uma mente de resolução e não uma mente redentiva, como a gente estava falando domingo passado. Para quem tem uma mente resolutiva, cara, tem obstáculo demais aí. É igual tipo assim, vamos resolver um negócio ali. A cara chega lá, tem que quebrar uma parede, tem que fazer isso, tem que não sei o quê, para chegar lá dentro e pegar uma chave. Você fala, tem obstáculo demais aí, né? O negócio está meio complicado. Por quê? Porque se olha para os obstáculos que estão ali. Para quem tem essa mente resolutiva, tem obstáculo demais. Lázaro está morto, para começar. Já é um obstáculo. Está morto. Ele está num túmulo que é uma gruta. Ou seja, é difícil o acesso. Chega lá, tem uma pedra gigante, pesada. E mais, quando entra, o cara está todo enrolado. Fedendo. Tem muitos obstáculos aí para quem tem uma mente
resolutiva e não redentiva, né? Se fosse eu, você, a gente, vai dar não, obrigado. Depois eu volto aí em outro momento, vou trazer mais reforço aí, mais uma galera e tal. Por quê? A mentalidade. Aí o versículo 39 fala: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então vamos observar aqui o tanto de detalhe que tem nesse versículo 39 que a gente leu aqui. Vou ler de novo. Tirem a pedra, Jesus disse isso. Aí a Marta, irmã do Lázaro do morto, fala: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então a primeira coisa que acontece aqui é Jesus surpreendendo a expectativa de quem está imaginando que ele vai ver dificuldades ali e não vai conseguir seguir com o plano. Então ele contraria quem está desconfiando da sua eficácia. Ele contraria, primeira coisa. Por quê? O que ele fala? Tirem a pedra. Ou seja, ele não chega lá e olha, vai dar trabalho isso aqui, hein? Não. Ele não é resolutivo. Ele é redentivo. Então ele chega e fala, tirem a pedra. E aí quando Jesus ele fala isso, não é por uma simples ordem. Jesus não está chegando e falando, tirem a pedra. Eu quero que vocês tirem a pedra. Não é uma ordem simplesmente que Jesus está falando aqui. Observe que ao invés de Jesus tirar a pedra, ele mesmo tirar a pedra e ser o primeiro a visualizar o morto lá dentro, Jesus poderia fazer isso. Ele mesmo chegar, tirar a pedra. Quem é que ia ser o primeiro a ver o morto? Ele. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele possibilita a outros verem primeiramente. Então, ele nem toca na pedra, ele dá ordem para que aquelas pessoas que estão ali, os judeus, tirem a pedra e tenham ali a possibilidade de se encontrar primeiramente com o morto. E aí Marta, irmã de Lázaro, fala a seguinte frase: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O que é que Marta está querendo dizer aqui com essa frase? Que o irmão dela já cheira mal, que já faz 4 dias que está morto ali. Marta, se a gente for observar desde o início desse relato, ela está oscilando na relação dela de enxergar o Cristo. Tem hora que ela dá umas dentro, tem hora que dá umas fora. Ela está sempre oscilando aqui. Aqui, mais uma vez, ela está oscilando. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está expressando desconfiança. Ela está expressando suspeita aqui nessa fala. O corpo de Lázaro, seu irmão, já está numa fase ao ponto de feder, já está fedendo. Né? Digamos que resolver o problema de alguém que acabou de morrer, que tem horas ali, poucas horas que morreu, é mais fácil. Não é? Tipo assim, Jesus, morreu agora, ainda dá tempo de... ainda está ali, né? Tá fresco. É mais fácil. Nesse sentido, é mais fácil. Agora, trazer à vida alguém que está morto há 4 dias e que está fedendo, gente, isso é impossível. Vamos falar a linguagem aqui dos homens. Isso é impossível. Vamos falar a linguagem da Marta aqui. Da Marta, Pensei que eu estava confundindo com a Maria. É impossível, entendeu? Por isso que a fala dela aqui expressa desconfiança, suspeita. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias que morreu. Tipo assim, o que você vai fazer? O que você vai poder fazer? E aí quando o texto fala que, mais uma vez, sobre 4 dias, que nem a gente falou no domingo passado, é para afirmar a veracidade da morte. Está morto há 4 dias, ou seja, é uma redundância, né? Está morto. Ele está verdadeiramente morto, ele está realmente morto ali, né? Ele não está doente há 4 dias. Ele não está dormindo, né? Há 4 dias. Não, ele está morto há 4 dias. E aí Marta está aqui, de alguma forma, eliminando a possibilidade de Jesus resolver o problema que ela quer que ele resolva. Ela está querendo dizer assim, Jesus, sem chance. Sem chance.
A maneira que eu quero que você resolva, sem chance. Não tem como mais. Porque já está morto há 4 dias e já está fedendo demais. Só que Jesus ele não quer resolver um problema. Jesus ele quer apresentar redenção. Não é problema que Jesus quer resolver. Não é. Ele quer apresentar redenção. Porque resolver um problema, na perspectiva humana, é ser curado de uma enfermidade. Não é? Isso é resolver um problema. Está doente? Pronto, está curado. É aquela coisa imediata. É o efeito ali imediato. Né? Se você está enfermo ali, poxa, a cura é o que resolve o seu problema. Se você está sem emprego, se você precisa de um emprego ali, abrir uma porta de emprego para você é resolver ali o seu problema. Essa é uma perspectiva resolutiva. Só que na perspectiva redentiva, o que importa é o que se faz depois da resolução. O olhar redentivo não é um olhar imediato. Não é olhar agora. Não é o que se faz depois disso. Então, trazer resolução, ser resolutivo, é conseguir um emprego. Está precisando de emprego, Johnny? Está aqui o emprego. O que você vai fazer com o seu dinheiro, agora que você tem emprego, não tem nada a ver. O meu negócio é resolver o seu problema, porque isso é uma consciência resolutiva. Trazer solução é conseguir um emprego, mas trazer redenção agora é gerar uma consciência que esse emprego não é para manutenção exclusiva da sua própria vida ou da nossa vida particular, e sim fazer com que o recurso sirva de redenção. Essa é a mentalidade redentiva. Resolutiva é estar aqui o emprego. Redentiva é estar aqui o emprego e agora uma consciência deve ser estabelecida para que você possa gerir o seu dinheiro, não só para você. Porque se é só para você, não resolve também. Mas sim que o seu dinheiro, que o nosso recurso seja redentivo. Assim como a nossa vida deve ser redentiva. Então o nosso recurso também tem que ser redenção. E aí fica um negócio, né, que não tem fim. Não tem fim. Entendeu? Então resolução é o quê? É ter o emprego. Redenção é repartir os recursos. Há uma diferença aqui. E Deus ele não quer resolver os nossos problemas. Deus ele quer nos apresentar o caminho da redenção. Marta ela acha que Jesus só é capaz de trazer resolução para o problema. Só isso. Mas o que ele quer não é isso. E aí o versículo 40 fala: disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Olha Jesus aqui repreendendo a desconfiança de Marta, né? Que há poucos minutos Marta ela recebeu uma promessa do próprio Jesus aqui sobre a ressurreição e agora ela já está oscilando aí na sua devoção, na sua fé. E Jesus está repreendendo aqui a desconfiança dela, né? Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Não foi isso que eu te falei? Foi isso que Jesus falou para ela um pouco atrás. Jesus se apresentou para Marta como redentor. Como que Jesus se apresentou para Marta como redentor? Quando ele disse para ela que ele era a ressurreição e a vida. Ele falou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. E ela disse que, ele falou, você crê? Ela falou, creio. Por isso que Jesus está questionando agora. Por isso que Jesus está enfatizando. Eu falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Por que você já está toda aí oriçada? Né? Toda agoniada aí. Por que já está assim? Né? Então, há uma promessa sendo feita. Uma promessa que apresenta garantias. É por isso que Jesus está indagando Marta. Não falei que se você cresce, e ela disse a Jesus que cria, não veria a glória de Deus? Ou seja, a glória de Deus é a própria apresentação de Cristo, como sendo
a ressurreição e a vida. Essa é a glória de Deus. E aí o versículos 41 e 42 diz: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então o texto diz que Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Mesmo que a gente não tenha visto aqui Jesus pedindo nada para Deus, né? Tem coisas no texto que você fala assim, mas eu não vi. Jesus está agradecendo porque Deus ouviu, mas Jesus não falou nada. Por que, né? Mesmo que a gente não tenha visto isso, Jesus pedindo nada a Deus, ele está agradecendo por ter sido escutado. Quando Jesus estava ali, no começo do texto, profundamente comovido, e aí ele chorou pela segunda vez, lá na porta do sepulcro, é muito provável que naquele momento ali de contrição, ele orou. Naquele momento de contrição, de frente para o sepulcro, ele orou. Por quê? Porque ele está dizendo que o Pai o ouviu. Se o Pai o ouviu é porque ele orou. E ele ainda diz mais: eu sei que sempre me ouves. Ou seja, essa conexão do pai com o filho demonstra não uma condição de hierarquia. Eu sei, tipo assim, é uma natureza de unidade. Eu sei que sempre me ouves. Por quê? Porque nós somos um. Porque há uma natureza unitária aqui entre nós. Então, o pai e o filho sempre sabem o que tem que ser feito. Mas agora aqui nesse momento, Jesus está agradecendo porque a vontade de Deus está sendo realizada por meio da obra de Cristo. Aqui, agora. E aí vai contemplar o povo que está ali presente. Né? Isso tem a ver com a expansão da revelação, né, de Jesus como Messias. Jesus está agradecendo porque Deus está possibilitando tudo isso acontecer diante dessas pessoas. Por isso que ele fala: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. O Senhor me ouviu agora porque algo vai acontecer para que esse povo que está aqui possa crer que o Senhor me enviou, possa crer na obra e tudo mais. Ele está falando por causa disso. Então tem a ver com essa revelação messiânica aí. E é como a gente falou na semana passada, né? Jesus ele poderia se apresentar com todo o seu poder, com toda a sua glória, apenas para a família de Lázaro. Poderia fazer isso só para eles, mas não. Ele quis que os judeus também estivessem ali para testemunhar do milagre. Aí o versículo 43 fala: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Essa parte aqui, gente, a parte clímax. É o clímax aqui do texto. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Isso aqui faz a gente lembrar da narrativa da criação, né? Em Gênesis, Deus ele usava da verbalidade, do verbo, para dar vida, para dar existência às coisas, né? Então, o comando que Deus usava, criacional, era a sua própria voz. Ele falava e as coisas correspondiam ali à sua voz. Então, a voz de Deus, ela traz para fora a existência. Ela faz acontecer ali a existência. Aqui, a gente está vendo Jesus, o verbo encarnado de Deus, bradando, ou seja, falando, colocando para fora a sua verbalidade em alta voz. Jesus está falando. Jesus ele não está tocando, Jesus não está impondo as mãos. Não está. Jesus ele está comandando a situação aqui por meio da sua palavra, por meio da sua voz. E o que ele diz? Lázaro, venha para fora. É isso que Jesus está falando. O túmulo é um lugar de morte.
O túmulo é um lugar, é uma prisão, é um lugar de separação. Ali há uma distância entre a vida e a morte. O túmulo faz essa separação. Mais do que dar um comando aqui de ressurreição para Lázaro, né, chamando ele, Jesus está chamando Lázaro para uma vida do lado de fora. Do lado de fora do túmulo. Jesus está chamando isso aqui. Uma vida do lado de fora desse lugar da morte, desse lugar de prisão, desse lugar de separação, né, de quebra, desse lugar onde não se pode perceber e nem contemplar a glória de Deus. Jesus está chamando Lázaro para sair fora desse lugar. E aí deixa eu falar uma coisa óbvia aqui para nós. Óbvia. Mas a gente precisa das coisas óbvias. A gente não dá valor para as coisas óbvias. A palavra de Deus nos dá vida. Não é óbvio isso? O que a gente está vendo aqui? A palavra de Deus dá vida. Trazendo para a prática da nossa vida. A palavra de Deus nos dá vida. E mais, a palavra de Deus ela não apenas nos tira da morte, mas ela nos dá vida. Dá para perceber a diferença? Tirar da morte e da vida são duas coisas? São duas coisas. A palavra de Deus ela nos tira do túmulo que nos impede de enxergar a vida do lado de fora. Do lado de fora desse lugar de morte, desse lugar de separação. Pode ter certeza uma coisa, gente. Se você e eu, nós estamos vivos hoje, é simplesmente pelo fato de que Deus fala. Deus fala. E a sua palavra é vida, gera vida, traz a existência. Não há nada que não possa corresponder positivamente ao chamado verbal de Deus. A palavra de Deus nos dá vida. Essa parte aqui do texto é a parte chave do nosso sermão hoje. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando, o que Jesus está bradando aqui, não é Lázaro, deixe de estar morto. Olha a diferença, gente. Jesus não está falando, Lázaro, deixe de estar morto, cara. Não tem uma diferença nisso? Não é isso que Jesus está falando aqui. O que ele está dizendo é, Lázaro, venha para fora. Vem conhecer a redenção. Vem conhecer a ressurreição e a vida aqui do lado de fora desse lugar de morte. É isso que Jesus está falando para Lázaro. Gente, a promessa de Jesus é de ressuscitar o morto da sua morte. Essa é a promessa de Jesus. Ele quer ressuscitar o morto da sua morte. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender isso? Essa aqui é uma promessa de redenção. Não é uma promessa de resolver o problema. Não é de resolução, é de redenção. E mais, isso aqui se estende para nós, para todos nós. Muitos de nós vivemos como se estivéssemos mortos, como se estivéssemos no túmulo, com a pedra ali gigante, pesada, nos prendendo ali do lado de dentro, nos impossibilitando de contemplar a glória e a beleza de Deus. Mas a promessa de Cristo para nós é a vida do lado de fora. A vida do lado de fora desse lugar de morte, desse lugar de separação, né? O que Cristo nos garante, como diz a música, é o que Ele é. E o que Ele diz que é? A ressurreição e a vida. Ele disse isso, Ele garantiu isso para Marta. Ele não é apenas a ressurreição. Essa frase de Jesus, a sua ressurreição e a vida, ela é completa, porque Ele não é apenas a ressurreição, porque Ele não quer apenas nos tirar de um estado de morte, mas Ele também é a vida, porque nos tirando de um estado de morte, Ele nos coloca em um estado de vida. Então, não viva como morto. Parece sem sentido essa frase.
mas é real. Não viva como morto. O Evangelho é a voz de Deus. O Evangelho é o que dá comando. É a voz de Deus dando comando de vida, né? Ou nós somos afetados, feridos pela sua palavra, como diz o Agostinho lá, que eu mandei hoje. Ou nós somos afetados pela palavra, feridos pela palavra, ou nós ferimos a vida com a nossa morte, com a nossa vida em morte, morte em vida. E aí o versículo 44 diz: o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem que ele vá. Olha que interessante aqui. Perceba que o texto diz que o morto saiu. O texto não diz Lázaro saiu. O texto diz o morto saiu. Ou seja, o morto está saindo do túmulo e se encontrando com a vida do lado de fora para voltar a ser Lázaro. Quem está lá dentro é o morto. Quem está chamando lá fora não está chamando o morto, está chamando o Lázaro. Né? Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Porque quem está lá dentro é o morto. Jesus está chamando o morto para voltar a ser Lázaro, a ter vida. Só que o texto está indo pela obviedade aqui. O morto saiu. O texto diz isso. Ele está saindo do túmulo agora. Ele está se encontrando com a vida do lado de fora para voltar a ser Lázaro. Então percebam também que tudo que Jesus fez até aqui foi apenas usando a sua palavra, a sua voz. Tudo que Jesus fez, ele fez falando. E aí quando o morto sai do túmulo, ele sai igual uma múmia, né? Todo enrolado, todo coberto e tudo mais. Porque a morte tem uma distância grande da vida. Usando aqui a analogia. Por quê? Ela fede, ela tem vestes difíceis de desatar. Olha a distância da morte para a vida. Ela tem um túmulo trancado por uma porta gigante que é difícil de remover. Por quê? Porque a morte tem uma distância, tem uma dificuldade, tem uma separação ali da vida. A morte ela é oposta, né? Literalmente. E aí Jesus chamou Lázaro e não morto. Porque para Jesus, Lázaro é o seu amigo, é uma pessoa. Jesus não fala morto, venha para fora. Jesus fala Lázaro, porque ele está visualizando já quem ele é, quem ele foi, quem ele é. Ele está visualizando o que a sua obra faz na vida de um ser humano. Ele está visualizando ali o seu amigo. Agora ele está visualizando o seu amigo. Uma pessoa ali viva. Mas quem sai de lá é o morto. Por quê? Porque ele está no túmulo, porque ele está num lugar de morte. E o morto, ele vai saindo agora de todas as prisões que distanciava ele da vida. Os panos agora que enrolava ele está sendo jogado fora. O túmulo agora está com a porta aberta, com a pedra aberta, removida. E Lázaro agora está correspondendo ao chamado do mestre. Agora ele está correspondendo ao que a palavra de Deus, a voz de Deus, expressou. Lázaro, venha para fora. O que Lázaro fez? Foi para fora. Por quê? Porque ele está correspondendo ao chamado. Ele está indo para fora. E perceba o que o texto diz sobre isso. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ir. Então, duas observações aqui, nessa fala de Jesus aqui. Tirem as faixas dele e deixem ele ir. Primeira coisa, Jesus ele não toca em Lázaro. Jesus nem tocou na pedra, porque ele falou tirem a pedra.
E agora ele também não toca em Lázaro. Ele pede que os judeus que estão ali, e que foram os que abriram, né, o túmulo, e que foram os primeiros a ver ali o morto, quando eles removeram a pedra, eles tirem as faixas. É isso que Jesus fala. Ou seja, Jesus quer que os judeus toquem em Lázaro, que está vivo agora. O que que isso mostra? O interesse desde o início de Deus para que aqueles homens testemunhassem do milagre. Eles tocaram a pedra, eles tiraram as faixas e eles foram os primeiros a ver o morto. E os primeiros a ver Lázaro vivo. Foi o primeiro. Segunda coisa aqui nessa fala de Jesus. Depois que ele pede para os judeus tirarem as faixas, ele fala, deixem que ele vá. Deixem ele ir. Não é para, tipo, vem cá, peraí, acabou de sair da cirurgia, né? Não, calma aí não. Só tira as faixas e deixa ele ir. Porque o lado de fora do túmulo não é mais um lugar de morte. O lado de fora do túmulo é o lugar da vida. É o lugar, é uma trilha, é um caminho da vida. A promessa de Jesus é um caminho na vida para a vida. Ele diz que ele é o caminho. Esse caminho é o caminho da vida. É o caminho que nos leva ao céu. Que ele próprio também é a vida. A promessa dele é isso. É um caminho na vida para a vida. Deixem ele ir. Deixem ele desfrutar da liberdade que é se encontrar agora com a redenção. Deixa ele ir. E aí os últimos versículos diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os milagres ele tem duas finalidades. Primeiro é nos preparar para a fé, né? E o segundo é confirmar a nossa fé. Prepara para a fé, confirma a fé. Então, entre os judeus que estão aqui presentes, aqui nessa situação toda, aí teve agora uma separação aqui, uma divisão. Alguns que viram o que Jesus fez, o texto diz que creram, mas outros foram caboetar, né? Dedurar Jesus para os fariseus. Ou seja, não gostaram do que viram. Enquanto uns creram que ele era o Filho de Deus, o enviado do Pai, os outros foram falar para os fariseus. Isso tanto confirma o interesse de Jesus em tornar público a sua obra, como também confirma a progressão, né, da sua revelação messiânica aí. Ela está se aproximando cada vez mais o momento e a hora. Quanto mais próximo está do grande dia, mais as coisas vão se espalhando. Porque Jesus sempre teve o zelo, né, da progressão, da sua revelação. Sempre teve o zelo. Só que agora está se aproximando. E o texto ele termina aí. Certo? Então, pensando em tudo isso aqui que a gente falou, eu queria que a gente pudesse tirar aí 2 minutos para a gente fazer uma autorreflexão da maneira como a gente vive a nossa vida. A maneira como a gente vive. Será que nós vivemos como vivos ou será que nós vivemos como mortos? Será que nós vivemos do lado de fora, presenciando aquilo que é a boa obra de Cristo, presenciando aquilo que é a revelação de Deus, ou será que a gente vive num túmulo achando que está vivo? Será que a gente vive num túmulo, num lugar de separação da vida e achando que está vivo? Onde será que a gente está? Porque o chamado de Jesus é um chamado para viver a vida do lado de fora. Do lado de fora de quê? Do túmulo.
do lado de fora desse lugar de morte, desse lugar de prisão, onde as vestes são vestes de morte. O chamado de Jesus é: vem para fora. Vem ver do lado de cá, que é o lado da vida, a redenção. E é inadmissível que nós, que fomos afetados pela graça de Cristo, estejamos vivendo em algum momento como mortos. Como mortos. Vai ver, a gente é Lázaro no túmulo, achando que somos Lázaro fora do túmulo. Salvos em Cristo, mas vivendo como mortos. Se amarrando nas correntes que Cristo quebrou. Então que a gente possa nesse momento aí fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Sobre como que a gente vive a nossa vida. Será que a gente está correspondendo à voz de Deus, da palavra de Deus? Essa voz que nos chama para viver a vida e não a morte? Ou será que nossos ouvidos ouvem muitas coisas, muitos barulhos, que confundem, a gente confunde a voz do Mestre, né? E a gente dá ouvido e corresponde a outras vozes. Aí, se você sentir à vontade, também nesse ambiente aí comunitário, que é esse lugar de segurança, né? E quiser expressar a sua vulnerabilidade em oração pública, fica à vontade. Sabe que a gente está aqui como uma família, né? Uma comunidade redentiva, não uma comunidade resolutiva. Então que a gente possa ter esse tempo agora. Deus, nós estamos aqui, Pai, como igreja, como comunidade, colocando diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a vida que o Senhor nos deu, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor vê, desde sempre, para todo sempre. E Deus, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, aqui diante do Senhor. Deus, colocando para fora, Pai, todas as mazelas que nós guardamos aqui no túmulo da nossa alma, no túmulo que nós nutrimos, Pai, com tantas atitudes, Pai, que ofendem, Pai, aquilo que a Tua palavra nos diz. Nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes nós estamos vivendo como mortos, Pai, apáticos, sem enxergar a vida que está além do nosso próprio nariz. Deus, nos perdoa, Pai, porque os nossos pecados afetam também as pessoas, Pai. Afetam o Senhor e afetam as pessoas, Pai. Portanto, nos perdoa, Deus. Perdoa, Pai, a nossa vida mazelada. Perdoa, Pai, nossa vida que mais apresenta, Pai, uma podridão, Pai, assim como o corpo de Lázaro, Pai, ali naquele túmulo. Deus, eu te peço que o Senhor nos tire desse lugar onde os nossos corpos fedem. Que o Senhor nos tire desse lugar, Pai, onde nós estamos amarrados por panos, onde nós estamos sem rosto, sem identificação, onde nós estamos à parte, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, onde nós estamos à parte de enxergar, Pai, aquilo que a Tua igreja está enxergando, Pai. Oh Deus, não nos permite, Pai, vivermos uma vida no túmulo, no sepulcro, mas que o Senhor nos tire. O Senhor já chamou para fora. O Senhor nos tire, Pai. Que o Senhor nos tire desse lugar, Pai, que é cômodo. Esse lugar que não tem perspectiva. E que o Senhor nos coloque, Pai, para visualizar, Pai, a vida por meio da redenção. Ó Deus,
Que essas palavras não sejam da boca para fora, Pai. Que essas palavras, Pai, possam encontrar, Pai, o mais profundo, Pai, do nosso coração, da nossa alma. E que o Teu Espírito Santo, Pai, que é o ajudador, Pai, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, Pai, possa nos ajudar, Pai. Possa nos ajudar a viver, Pai. A viver uma vida viva. No nome de Jesus, Pai. Nos livre, Pai, de um cristianismo apático. Nos livre de um cristianismo, Pai, sem prática. Nos livre, Pai, de um cristianismo pragmático. Sem vida. Nos fere, Pai, com a Tua palavra. Nos fere. Derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito. Nos faz enxergar o Evangelho, Pai. Nos faz encarnar, Pai, o Evangelho. E não teorizar, Pai, o Evangelho. Nos faz encarnar, Pai. Que a nossa vida seja uma estrutura de serviço, Pai. Que os nossos recursos, Pai, sejam redentivos. Que a nossa vida seja redentiva. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor fala. Nós podemos ouvir a Tua voz, não misticamente, mas encontrando a profundidade, Pai, da Tua revelação na palavra, Pai, nós ouvimos a Tua voz. Nós sabemos para onde o Senhor está nos chamando. Nós sabemos o caminho que o Senhor tem colocado diante dos nossos pés. Deus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai. Para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar. No nome de Jesus. Amém.